No dia 17 deste mês, pelas 20 horas, portanto, fez ontem 8 dias, a SIC Notícias, no Jornal das 20 horas, passou uma notícia em que eu era o visado, dizendo o seguinte: Carlos Pinto, vice-presidente da Aliança, sob suspeita de crimes. E tudo isto resultava de uma acusação do Ministério Público. Nesse dia, uma hora antes, estava no estrangeiro e recebi uma chamada de uma funcionária da SIC que me disse o seguinte: nós temos aqui nota de que o Ministério Público o acusou, como é que podemos trocar umas impressões sobre isto? E eu disse: bom, eu estou no estrangeiro, quando regressar, ou então, se quiserem por telefone, eu vou procurar saber o que for possível e estou disponível para prestar os esclarecimentos. Evidentemente que não precisaram de esclarecimentos nenhuns, desta conversa tiraram uma coisa ou outra e injetaram, passado uma hora, a notícia com grande alarido, com grande sensacionalismo e, portanto, sem qualquer contemplação para aquilo que eu pudesse, efetivamente, dizer, informar, esclarecer, no âmbito do direito simples ao contraditório e da presunção de inocência. Nada disso foi tido em conta e, passados estes dias, portanto, uma semana e um dia, depois de eu, na quinta-feira, ter dito ao diretor de informação que realmente considerava absolutamente injusto, para não dizer outra coisa, aquilo que fizeram, sem me ouvirem, enchendo o ecrã com o meu nome, mas sem me ouvirem, alguma vez, chamando outras pessoas a falar sobre o caso, mas sem me chamarem a mim, e, portanto, fazendo-o ciente de que realmente a SIC estava em falta comigo. Até hoje, segunda-feira, não fui ouvido sobre esta matéria. E, portanto, este vídeo, com outras peças que eu já escrevi nas redes sociais, tem como objetivo dizer algumas coisas que merecem ser ditas. Evidentemente que na passada semana eu procurei não só ler aquilo que me chegou do despacho de acusação, que eu desconhecia, como também ir ao processo. Fui ao processo, li calmamente e então fiquei a conhecer a história toda. E qual é a história que é contada? E qual é o início da história? O início da história está aqui nestas duas folhas. Nestas duas folhas, que são um e-mail emitido no dia 27 de outubro de 2015, pelas 11h48, por alguém que se faz chamar, ou que passa por chamar-se Rui Barata, com o e-mail ruibarata.cv@portugalmail.pt, que naturalmente é um nome falso, e que escreve estas duas páginas dizendo o seguinte: o e-mail dirigido ao Tribunal Constitucional. Vejam lá, estimados defensores da lei em Portugal, que este senhor tem apartamentos por tudo quanto é sítio na Covilhã, imóveis, tem milhões, aliás também deixou a Câmara endividada em milhões e, por outro lado, tem relações, sempre teve relações, quando foi Presidente da Câmara, com ateliês de projetistas, etc. Neste e-mail, e deste e-mail ressalta justamente um conjunto de acusações. Bom, e o que é que se passa e o que é que se vê no processo? É que o Tribunal Constitucional pegou nestas folhas e enviou para a Procuradoria-Geral da República, que por sua vez reencaminhou para a PGR de Coimbra, e nos últimos 3 anos fiquei a saber que as contas da minha família, dos membros da minha família, as conservatórias do registro predial foram completamente solicitadas. O sistema bancário nacional e internacional foi solicitado para
vasculhar, devassar, saber o que é que eu tinha, para passados 3 anos me virem dizer que, não senhor, o senhor não tem nada que não seja compatível com os seus rendimentos e com o que ganhou, simplesmente tem uma casa que habita há 10 anos que tem umas irregularidades. Tem umas irregularidades. E, além disso, há 2 pareceres na Câmara que foram pedidos e que, no fundo, foram utilizados também para defesa destas irregularidades. Bom, e uma pessoa fica a olhar. Então, depois de terem andado 3 anos a devassar, a ver, com suspeitas, a interrogar pessoas, chegam a esta conclusão e não veem e não sabem de uma sentença que está produzida há 3 anos pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, dando a conformidade dos atos praticados no licenciamento dessa casa em 2007, 2008. Portanto, há 12 anos. E não têm isso em conta. E é isto que, efetivamente, me vêm acusar, permitindo que a SIC Notícias pegue nesta peça, lance um alarme social, colocando-me como alguém que, nesta altura da vida, produziu venalidades ligadas a um partido político, sem que eu até hoje tenha podido dizer uma palavra. E é disto que se trata. Este vídeo, com aquilo que eu tenho escrito, é para dizer que não temo este Big Brother que existe em Portugal, em que realmente se junta, por um lado, o Ministério Público, que tem gente competente e gente incompetente, que tem gente com objetivos, sejam eles quais forem, e outros que pura e simplesmente está no exercício de uma atividade séria de defesa das leis e do Estado de Direito em Portugal. Conjugando estas 2 facetas para não terem em conta 2 coisas: o princípio da presunção de inocência das pessoas, dos direitos de personalidade que são inerentes a cada cidadão e, ao mesmo tempo, se querem julgar antes dos tribunais, que pelo menos façam um arremedo de julgamento com a parte interessada, que neste caso era eu, também a dizer o que entende. Não. Espetam com esta notícia às 20 horas da noite, entre o anúncio de sabonetes e pastas dentífricas, com a versão que entendem dar aos acontecimentos, juntando detalhes absolutamente escabrosos do ponto de vista do texto que uma jornalista qualquer fez para este vídeo que passou na SIC Notícias, e não me chamam para poder efetivamente dizer o que estou aqui a dizer hoje. Obviamente que a notícia trata também da política. E trata da política dizendo que esta é a pessoa que exerce funções de vice-presidente da Aliança e põe em um vídeo do presidente da Aliança na defesa contra a corrupção. E, portanto, a ligação é fácil. Este senhor anda a dizer que valoriza muito as condutas anticorruptivas e, ora, aqui está. Ora, aqui está uma pessoa que até mandou fazer uma casa contrária àquilo que são os procedimentos legais e mais. E tem 2 pareceres que encomendou a 2 jurisconsultos que obviamente demonstram que faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Ora, isto é verdadeiramente repugnante, porque, em primeiro lugar, estamos a falar, mesmo do ponto de vista da acusação, de bagatelas administrativas. Em segundo lugar, esta gente conta com o silêncio. Conta com o silêncio dos atingidos, porque está criada esta cultura. Alguns amigos meus até me diziam: deita isso para trás das costas, porque oportunamente os tribunais dirão. Mas enganaram-se,
porque, evidentemente, comigo vêm ter com a pessoa errada. Eu não temo, nem devo, nem aceito esta conduta que resulta da cobardia dos políticos em Portugal, que estão fartos de falar na utilização e nos julgamentos, na utilização das acusações e nos julgamentos na praça pública, e não são capazes de tomar medidas. E as medidas que têm que tomar é não ligarem a estas acusações, ter em conta as decisões dos tribunais, apenas porque quem efetivamente dirige o sistema de justiça em Portugal também não tem em conta os apelos que a opinião pública faz para que não se julgue na praça pública os cidadãos. Mas isso, evidentemente, que encontra a cobardia de alguns políticos, que saudade daqueles políticos que eram capazes de se erguer contra estas injustiças, e cada cidadão é que deve fazer a sua expressão de revolta, que é o que eu estou aqui a fazer. Evidentemente que foram tão longe, que foram capazes de trazer os eventos que eu já expliquei na minha página pessoal, relativamente àquilo que aconteceu há 2 anos, quanto a irregularidades administrativas num processo de contraordenação e de arquivamento de 3 contraordenações no valor de 6.000 euros, para misturarem tudo e criarem aqui a figura da pessoa que, evidentemente, está condenada e que não pode ter atividade política e que não pode ter, no fundo, a expressão do seu pensamento sobre a cidadania e os direitos de cidadania que estão reservados constitucionalmente a cada pessoa. Mas é que eu queria daqui dizer ao partido e aos militantes da Aliança que eu pus o meu lugar à disposição porque quis pôr à vontade algumas almas puras que desde logo se manifestaram incomodados e que não tiveram esta percepção de que vivemos num reino em que não se respeita os direitos individuais nesta matéria. E, portanto, pus o lugar à disposição. E fui mais além do que isso. Foi-me solicitado que não fizesse mais do que isso. Mas quero dizer àquelas pessoas que estiveram em Faro, no Congresso da Aliança, que o projeto que arrancou em julho do ano passado, na liderança do Presidente da Aliança, e com o entusiasmo de tantos milhares de pessoas que se encontram hoje nas diversas estruturas, que esta cara que foi eleita para vice-presidente tem a consciência tranquila de que não vale a pena haver ataques por intermédio da pessoa, desta ou daquela, que tem cargos na Aliança, porque o projeto tem pernas para andar na medida em que o país o justifica. E quero dizer mais, que a minha solidariedade com todos os militantes vai de par com a solidariedade que tenho recebido de milhares de militantes que me têm dito que efetivamente acreditam que se trata de uma acusação sem fundamento, de que se trata de uma utilização mediática na comunicação social sem fundamento e que acreditam em mim. Eu não tenho dúvidas em dizer aos militantes da Aliança e mesmo àqueles que entenderam que isto era incómodo, sem dúvida que é sempre incómodo, porque vivemos num país do parece que ninguém tem, ou poucas pessoas têm, a preocupação de saber da realidade